Existe um momento na Bíblia em que um homem tentou fugir da vontade de Deus, mas ele descobriu, da forma mais difícil, que não existe noite profunda o bastante, nem mar distante o suficiente para escapar do chamado divino. Esta é a história do homem que quase enganou a Deus. Jonas, um profeta, recebeu uma missão clara e direta do Senhor: ir à cidade de Nínive e pregar contra a sua grande maldade. Nínive era a capital da Assíria, um império conhecido por sua brutalidade e crueldade. Para Jonas, um israelita, os ninivitas não eram apenas pecadores inimigos. Ele não queria que recebessem perdão. Na sua visão, eles mereciam o juízo, não a misericórdia. E então, motivado por um sentimento que muitas vezes nos cega, Jonas tomou uma decisão. Ele decidiu fugir. Ele se levantou, mas não para obedecer. Levantou-se para escapar. A ordem era ir para leste, para Nínive. Mas Jonas desceu ao porto de Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, o ponto mais a oeste que ele conhecia. Ele pagou a passagem, embarcou e pensou que poderia deixar para trás não apenas uma cidade, mas o próprio Deus que o enviara. Mas a fuga dele não foi motivada por medo de ser atacado ou rejeitado. Foi o orgulho de achar que sabia mais do que Deus. O orgulho de se colocar como juiz e decidir quem merecia ou não a graça divina. Enquanto o navio se afastava da costa, Jonas talvez tenha sentido um alívio temporário. Ele estava fazendo o oposto do que Deus lhe ordenou. Mas a verdade é que quando a fuga começa na alma, a tempestade inevitavelmente começa no céu. De repente, uma violenta tempestade se abateu sobre o mar. As ondas eram tão gigantes que o navio parecia que ia se despedaçar. Os marinheiros, homens experientes do mar, ficaram apavorados. Eles clamavam aos seus deuses, jogavam a carga ao mar para aliviar o peso do navio, mas nada adiantava. A tempestade não era natural, era sobrenatural. Enquanto o caos reinava no convés, Jonas estava no porão, dormindo profundamente. Um sono que não era de paz, mas de negação. O capitão do navio o encontrou e o acordou, desesperado. Como você pode estar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não pereçamos. Ou os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. E a sorte, guiada pela mão da providência, caiu sobre Jonas. Eles o confrontaram. Diga-nos, quem é você? De onde você vem? Qual é a sua ocupação? Por sua causa estamos nesta desgraça. E ali no meio do mar furioso a verdade veio à tona. Jonas confessou: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Ele admitiu que estava fugindo da presença do Senhor. Ele sabia. Ele era o motivo daquela tempestade. Os homens ficaram aterrorizados. O que faremos com você para que o mar se acalme? Perguntaram. A resposta de Jonas foi surpreendente. Pegue-me e lancei-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês. E então, o inesperado aconteceu. No momento em que o profeta desobediente foi jogado nas águas turbulentas, algo extraordinário se manifestou. Deus não enviou a morte. Deus enviou um grande peixe. No ventre daquele peixe, na escuridão total e sufocante, Jonas enfrentou algo que mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentamos: a verdade sobre nós mesmos. Ali, cercado pelo silêncio das profundezas, ele não tinha para onde fugir. Não havia desculpas, não havia distrações. Havia apenas ele e a consciência de sua rebelião. 3 dias e 3 noites ele passou naquele lugar impossível, um bitômelo vivo. Foi ali, na escuridão, que Jonas finalmente entendeu. Entendeu que não se foge do propósito. Entendeu que a soberania de Deus alcança os lugares mais profundos. Ele entendeu que Deus não desiste de nós quando tropeçamos, mas também não deixa nossos erros sem resposta. A tempestade e o peixe não foram apenas castigos. Foram instrumentos da graça de Deus para trazer seu servo de volta ao caminho. Foi uma disciplina severa, mas cheia de amor. Do ventre do peixe, Jonas orou. Não foi uma oração de barganha, mas de rendição. Ele clamou ao Senhor em sua angústia, e Deus o ouviu. Ele reconheceu sua tolice e a salvação que vem somente de Deus. E quando a oração terminou, o Senhor deu uma ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. Deus não apenas o salvou da morte, mas lhe deu o que muitos de nós desejamos desesperadamente: uma segunda chance. Agora, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a Jonas: levante-se e vá à grande cidade de Nínive
e proclame a mensagem que eu lhe darei. Desta vez, Jonas obedeceu. Ele viajou até a cidade e começou a pregar uma mensagem curta e direta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E então, algo incrível, um milagre ainda maior que o grande peixe aconteceu. Os ninivitas, do maior ao menor, acreditaram em Deus. O rei desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele proclamou um jejum em toda a cidade, e o povo se arrependeu sinceramente de seus maus caminhos. A cidade inteira se voltou para Deus. Quando Deus viu o que eles fizeram e como se converteram, ele teve misericórdia e não trouxe sobre eles a destruição que havia anunciado. A missão foi um sucesso absoluto. Mas a história ainda não tinha acabado. A história de Jonas não é apenas sobre um profeta teimoso e um peixe gigante. É uma história profunda sobre orgulho, sobre a dificuldade de aceitar que a misericórdia de Deus se estende até mesmo aos nossos inimigos. É sobre arrependimento, não apenas o de Nínive, mas a difícil jornada de arrependimento do próprio profeta. E acima de tudo, é uma história sobre propósito. O propósito de Deus que prevalece apesar da nossa resistência. Talvez você que está ouvindo agora também esteja tentando fugir. Talvez não para Tarsis, mas para uma distração, um relacionamento, um trabalho que te afasta do que você sabe que deveria fazer. Talvez você esteja fugindo de um chamado para perdoar alguém, de uma mudança de hábito que Deus tem pedido, ou de uma conversa difícil que você tem adiado. Você pode estar correndo na direção oposta ao seu propósito. Mas entenda isto. A história de Jonas nos ensina uma lição poderosa. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, nem a tempestade da dificuldade, nem o mar do desespero, nem mesmo o nosso próprio medo ou teimosia podem impedi-lo. Deus pode usar as circunstâncias mais improváveis para nos trazer de volta ao centro da sua vontade. A disciplina dele pode ser dura, mas o objetivo é sempre a restauração. Se essa história falou com você hoje, se você se viu em algum momento na fuga de Jonas, compartilhe esta mensagem com alguém que também precise ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. E lembre-se sempre, o propósito de Deus para a sua vida é muito maior e mais forte do que qualquer tentativa de fuga. Não resista. Renda-se. A segunda chance pode estar mais perto do que você imagina.